Olá pessoal, Mika do ebikeschool.com falando sobre frenagem regenerativa em e-bikes. Especificamente porque mais e-bikes não usam isso. Vejo isso surgir constantemente. Quando uma nova e-bike é lançada ou um vídeo sobre elas é postado, as pessoas sempre perguntam se ela possui freio regenerativo. Por que não tem freio regenerativo? Eles deveriam ter colocado há muito interesse nisso. Porém, não há muitas e-bikes com essa característica, então qual é a questão? Por que mais e-bikes não têm freio regenerativo? Existem algumas razões para isso. Primeiro, você precisa do tipo certo de motor para fazer a frenagem regenerativa. Nem qualquer motor serve. Você geralmente precisa do que é conhecido como motor de tração direta, e esses são geralmente motores maiores e mais pesados. A razão pela qual esses motores podem fazer frenagem regenerativa é que os ímãs estão sempre girando além do estator ou das bobinas de cobre, sempre que o motor está girando ou sempre que a roda da bicicleta está rodando. A vantagem é que isso sempre gera eletricidade ao acionar os freios. A desvantagem é que isso aumenta a resistência do rolamento. A resistência magnética toda vez que esses ímãs passam pelo cobre. Para quem quer pedalar uma bicicleta elétrica sem resistência quando desligada, um motor de acionamento direto será um problema, pois oferecerá mais resistência. Por isso, muitas bicicletas elétricas não usam motor de acionamento direto, mas sim o chamado motor engrenado. Os motores engrenados possuem uma embreagem centrífuga ou de mola, o que significa que quando o motor não está sendo alimentado, a bicicleta apenas desliza sem acionar o motor. Esses ímãs não estão girando além das bobinas de cobre, portanto não há resistência. Isso permite que o motor gire livremente para frente, e alguém pode pedalar a bicicleta elétrica tão facilmente quanto uma bicicleta normal. A desvantagem é que não é possível fazer frenagem regenerativa sem os ímãs girando além das bobinas de cobre. Nem sempre isso é verdade, pois existem alguns motores com engrenagens que podem fazer frenagem regenerativa. Eles podem fazer isso porque a embreagem foi removida ou congelada, mantendo-a sempre engatada. Isso significa que os ímãs estão sempre girando em torno do cobre. Novamente, vantagem, você pode fazer frenagem regenerativa agora com esse motor engrenado. Desvantagem, maior resistência ao pedalar sem assistência elétrica. Isso também explica a ausência de frenagem regenerativa em bicicletas de acionamento médio. Vejo essa pergunta com frequência. Por que as bicicletas de acionamento médio não possuem frenagem regenerativa? Seria tão lógico. O problema é que eles geralmente têm uma embreagem de mola ou roda livre no motor de acionamento médio, o que significa que o motor não gira quando a roda da bicicleta está girando sem eletricidade aplicada. Então você não tem a perda parasitária, mas também não tem a capacidade de fazer frenagem regenerativa. A segunda razão pela qual muitas bicicletas não têm frenagem regenerativa é que ela não gera tanta energia útil. Agora ela cria alguma energia útil, mas eu descobri que na minha própria experiência, raramente obtenho um retorno de mais de cerca de 5% da energia que uso em um passeio retornada como energia de frenagem regenerativa. Isso implica que, em um passeio de 20 milhas, nunca conseguirei recarregar a bateria em mais de 1 milha aproximadamente. 1 milha extra é útil se eu tivesse um alcance de 20 milhas, mas precisasse percorrer 21 milhas. Mas não é uma quantidade tão grande assim. Diferentemente dos carros, que podem gerar percentagens mais altas, frequentemente de 10 a 15%, devido à maior massa rolante e menor resistência do ar em comparação com as bicicletas. Então, mais dessa energia que eles colocam na condução pode ser recuperada na frenagem regenerativa. Para as bicicletas, a equação não funciona tão bem e não capturamos tanta energia de volta para a bateria, o que significa que nem sempre vale o custo para implementá-la. O custo é a terceira razão pela qual não se vê tantas e-bikes com frenagem regenerativa. Use peças um pouco mais sofisticadas. Use um controlador com habilidades regenerativas integradas. Esse controlador é um pouco mais caro e mais complicado. Você precisa de uma bateria que possa lidar com o carregamento regenerativo. Agora isso é bastante simples, e a maioria das baterias pode fazer isso. Se o sistema de gerenciamento de bateria não estiver configurado para ser carregado pela frenagem regenerativa, geralmente significa que está recebendo carga pelo conector de descarga, carregando ao contrário. Então poderia haver complicações no futuro. Este é um cenário um pouco mais raro, mas imagine se você morasse no topo de uma colina muito grande. Você começou com a bateria cheia e desceu a colina com os freios acionados. Se começou com uma carga de 100%, com a frenagem regenerativa você poderia estar carregando a bateria além de 100%.
Isso é possível, pois baterias de íon de lítio podem ser carregadas até 4.3 ou 4.4 volts. No entanto, carregar acima de 4.5 volts pode causar explosão e incêndio, então não é recomendado ultrapassar a classificação nominal. Mas é possível fazer isso. Você está simplesmente reduzindo drasticamente a vida útil da bateria. Então, no pior cenário, sua bateria explode de uma bateria que não consegue lidar com a frenagem regenerativa nessa situação. No melhor cenário, você está simplesmente reduzindo significativamente a vida útil da sua bateria. Portanto, há peças mais caras necessárias para criar uma e-bike capaz de realizar frenagem regenerativa. Você precisa de um sistema de gerenciamento de bateria que seja projetado para fazer isso com segurança. Você precisa de um controlador que possa fazer isso, e existem bicicletas que fazem isso, a Red City é uma delas. O Radewagon costumava fazer, mas estão mudando para um novo motor engrenado e não fazem mais. Existem outras bicicletas que fazem frenagem regenerativa, mas elas estão se tornando mais raras. Atualmente, por esses motivos, muitas bicicletas usam motores engrenados que não permitem frenagem regenerativa, não geram tanta energia utilizável e simplesmente é mais caro usar peças projetadas para frenagem regenerativa. Portanto, a maioria dos fabricantes de e-bike estão ignorando essa questão. Se você quer comprar uma bicicleta com frenagem regenerativa, isso é incrível e uma maneira legal de carregar sua bateria e obter um pouco mais de alcance. Porém, tenha em mente que isso não vai dobrar seu alcance ou criar uma melhoria enorme como as pessoas podem imaginar. Espero que isso cubra algumas das razões pelas quais não existem tantas e-bikes com frenagem regenerativa e por que muitos fabricantes parecem ignorar essa função. Obrigado por assistir, pessoal! Por último, mas não menos importante, vamos escolher o comentário selecionado aleatoriamente do meu último vídeo que ganhará um dos meus livros no sorteio. E o comentarista selecionado aleatoriamente é... CP297421, parabéns! Me diga qual dos meus livros você gostaria e para onde enviar. Você pode escolher entre meus livros Baterias de Lítio, Faça Você Mesmo, Energia Solar, Faça Você Mesmo, o Guia Definitivo de Bicicletas Elétricas, Faça Você Mesmo e Motocicletas Elétricas. Para ter a chance de ganhar um dos meus livros de graça, basta deixar um comentário abaixo. O vencedor será selecionado aleatoriamente no final do meu próximo vídeo. E para quem não quer esperar muito, meus livros estão disponíveis na Amazon. Obrigado por assistir, pessoal. Vejo vocês aqui na próxima vez.